Deus. Deus é bom. Hoje eu quero falar de um tema não muito novo, de um tema que, na verdade, nós estamos falando já há alguns domingos. O tema da minha mensagem de hoje é tempo de crescer em fé. Por que nós precisamos crescer em fé? Todo cristão, ele recebe uma medida de fé para a salvação. Mas existe um problema hoje. Muitos cristãos, eles permanecem sua vida inteira com essa medida de fé. Eles não crescem, não avançam, não amadurecem na sua fé. Hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Nós estamos num tempo oportuno falando sobre restituição. E para você ser restituído, você precisa crer nessa restituição. Quando você recebe uma palavra, você precisa abraçar essa palavra. E o que vai fazer você abraçar essa palavra é justamente crer nela. Agora, eu entendo que alguns podem se perguntar, pastor, mas eu tenho que ser sincero, eu ainda não tenho fé para crer em algumas coisas. Eu te confesso, para algumas coisas eu também ainda não tenho fé. Mas nós estamos em uma crescente. E nós precisamos saber como que essa crescente continua. Como nós podemos crescer em fé a cada dia da nossa vida cristã. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Ao falar sobre restituição, você pode dizer assim, mas até pensando bem, eu acho que eu não perdi muita coisa até aqui. Mas lembre-se, não é só restituição do que você perdeu, mas também do que você plantou. Então, na verdade, a restituição do que plantou é muito maior do que você perdeu. O obreiro Jonas, quantos aqui querem crescer em fé nesses dias? Primeira coisa que você precisa entender para crescer em fé. Pergunta para o seu irmão assim, como você pode crescer em fé? Agora responde para ele assim, eu vou te falar. Primeira coisa, diz para ele. Palavra de Deus. Cultuar a Deus é uma cultura de todo cristão. Em todos os lugares do mundo, domingo é dia de cultuar. Agora, nesse momento, na Índia, salvo o fuso horário de alguns países, na Índia, na África, na Europa, na Indonésia, em vários estados do Brasil, os crentes, e não importa, da Videira, da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da IEQ, qualquer uma das igrejas, os crentes estão cultuando a Deus. Domingo é dia de cultuar. Por quê? Porque a palavra que você recebe, ela te leva para um outro nível de fé. Porque a Bíblia deixa claro em Romanos capítulo 10, 17, abre lá para nós. Que isso, Jesus? Jesus fez a água se transformar em vinho. Alguém transformou água em Coca-Cola aqui. Deus o livre. A última vez que eu falei disso, teve um pessoal que foi embora da igreja. Eles falaram para mim, não foi vinho, pastor, foi suco de uva. O povo gosta de inventar umas coisas que não estão na Bíblia, né? O povo gosta de inventar umas coisas que não está escrito. Foi vinho, não foi suco de uva. Tomar Coca-Cola aqui. Quem achou aí Romanos 10, 17, diga amém. Olha o que a palavra de Deus diz. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, quando você ouve a pregação, percebe que está dizendo pregação? Quando você ouve a pregação, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando a palavra. Quando você ouve a pregação da palavra não é de Deus. Vamos ler de novo, está aparecendo aqui? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo e Deus não é a mesma coisa? Sim. Jesus é Deus? Mas por que está usando a palavra de Cristo? Oi? Alguém se arrisca? Tem algum teólogo de plantão aí? A nova aliança. A palavra de Cristo é a palavra da graça. Então, não é toda pregação que gera fé no seu coração. Vou te dar um exemplo. Tem pregação que você ouve e vai embora mal. Acusado, condenado. Hoje, por exemplo, é domingo de quê?
de ceia. Na maioria das igrejas hoje, 90%, tem gente que vai para o culto tremendo de medo. Por quê? Porque muitos ensinam a palavra de Deus, dizendo que, se você não for digno de tomar o cálice e comer o pão, você não deve pegar. Se você estiver em pecado, você não pode ceiar. Qual que é o problema de tudo isso? Se alguém pecou essa semana, você não pode ceiar. Seguinte, vamos tudo embora, nem entrega a ceia hoje. Nem eu vou ceiar. Se a base e a condição é essa, não tem como. Então, a base não pode ser essa pelo entendimento da Bíblia. Por quê? A base tem que ser o quê? A cruz. Cristo é o centro do Evangelho. Então, hoje você vai ceiar por quê? Primeiro, porque você já deu a sua confissão pública de fé. Você creu que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e porque você creu, você desceu as águas do batismo. Quando estamos entendendo, diga amém. E por você descer as águas do batismo, agora você é livre para ceiar. Ah, pastor, mas hoje de manhã eu briguei com a patroa. Chutei o balde. Perdi a paciência, pastor. Ninguém é de ferro. Há quem diga que existe o homem de ferro. Mas é só no filme. Então o que acontece? E aí, pastor, e agora? O que eu faço? Não vou ceiar. Se você entende a palavra, por que tirou o versículo de lá, meu Deus do céu? Se você entende que a palavra é de Cristo, você precisa colocar Cristo no centro. O que Jesus disse então, segundo a ceia? Fazei isso lembrando dos seus pecados. Sim ou não? Fazei isso lembrando que você brigou com a patroa hoje de manhã. Em memória de quem? Achei que era em memória do Márcio. Mas ele falou certo, a Bíblia está escrita, eu estou brincando com ele, só para pegar no pé dele. Fazei isso em memória de mim, disse Jesus. Então, você vai ceiar trazendo à memória os seus pecados, os seus erros? Não, Cristo. Agora, por que eu tenho que lembrar dele? Porque nele todos os meus pecados foram apagados. Do passado, do presente e do futuro. Isso aqui é uma pregação que faz gente ir embora da igreja também, que nem o da bebida. Porque eles falam assim, como? Como? Aqueles pecados que eu nem pequei ainda já está perdoado? Eu acredito nos pecados passados, claro, foram perdoados. No presente também acredito, mas o que eu vou pecar, esse é o problema. Porque quando Jesus te perdoou, foi há quase 2000 anos atrás. Então todos os pecados eram futuros. Você não tinha nem nascido ainda, a não ser que tenha alguém aqui nesse recinto que tenha mais de 1500 anos. É bruxa se é mulher e lobisomem se é homem. Segundo a minha avó. Entendeu o que eu estou dizendo? Então eu estou usando esse exemplo para mostrar para você que a questão do pecado entre você e Deus está resolvido na cruz. E o que o Senhor quer que você se relacione com Ele é com base na fé. Com base na fé. Quanto mais você tiver clareza disso, menos você vai viver no erro. Ninguém vai precisar ficar dizendo para você, isso pode, isso não pode. Agora, vou começar a abrir as perguntas no culto de novo. Vou fazer um momento antes da palavra só para responder pergunta. E o que mais me perguntavam é, pastor, fazer tatuagem pode? Pastor, tal coisa pode? Você não pode. Por que você tem que crescer em fé? Porque crescer em fé não é ficar na área do pode ou não pode. É saber que tudo é lícito, mas nem tudo te convém. É saber que você tem alguém dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que tornou um só com você no seu espírito. E ele vai te conduzir a toda a verdade de Deus. Então você não precisa de um homem, de alguém no seu cangote dizendo, faz, não faz, isso, pode, não pode. Não, você tem que consultar o Espírito. E ele vai te trazer a clareza da palavra, para que você possa viver a vontade de Deus para você. Quando estamos entendendo, diga amém. E por isso é muito importante você participar do culto. Ou melhor dizendo, das reuniões da igreja. Porque é aqui que você recebe a instrução.
É aqui que a palavra... Agora, claro, não é só o fato de estar sentado aqui. Tem gente que gosta do ambiente, dos irmãos, talvez do pastor, mas não absorve a palavra. E esse é o problema. Se a palavra ela não toca o seu coração, não vai haver transformação. Agora, quando a palavra entra no seu coração, o que acontece? Produz mudança. E quem teve o seu coração mudado, não consegue ficar sem isso, sabia? É fato. Eu estava aqui agora num tempo de comunhão com todos os pastores do Rio Grande do Sul, e nós estávamos falando sobre isso. É o testemunho de todas as nossas igrejas. Eu fazia comunhão com o pastor, nosso assunto não é outro. A igreja, a Bíblia, nós estamos ali numa comunhão, mas é isso aí. E nós conversando, trocando experiência, trocando, né, informações. E estava um pastor falando para mim assim, rapaz, agora no começo do ano, tem pelo menos uns 20 irmãos que eram da nossa igreja, tinham saído e voltaram. Tudo voltaram. Eu falei assim, essa é uma característica da nossa igreja. Irmãos que tiveram uma experiência com Deus no nosso meio, eles não conseguem ficar fora por muito tempo. Hoje mesmo eu recebi um telefonema, né, uma mensagem de um irmão que está muito tempo fora da comunhão, muito tempo. Ele falou, pastor, eu quero voltar. Estou precisando voltar, eu estou no fundo do poço. Na verdade não, estou abaixo do fundo do poço. Mas eu preciso de ajuda para voltar. Eu falei, está aqui minha mão. Quer voltar? Eu estou aqui para te ajudar. Essa é a característica. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a palavra entrou. Nós somos assediados o tempo todo pelas coisas de fora. Mas a verdade é que há algo dentro de nós que foi mudado. Que não depende de nós, mas que o próprio Espírito produza em nós, que é o desejo de servir a Deus. Ou você nunca se perguntou, aqueles irmãos que já estão mais tempo conosco, quantas oportunidades você teve já de desistir, de chutar o balde? Muitas, inúmeras. Mas por que você permanece? Sabe por quê? Porque você permite a palavra entrar. E a palavra te fortalece. A palavra te dá sustância. Você viu aqui, a irmã que veio testemunhar, ela está fraquinha. Ela vai começar a se alimentar melhor, daqui a um pouco ela vai estar, ela recém saiu do hospital, mas daqui a um pouco ela está forte andando entre nós aqui. Mas o mundo espiritual também é assim. Às vezes tem crente que ele está fraco, ele está debilitado, porque ele não ouve a palavra, ele não pratica a palavra, ele não entende a palavra, ele não busca. E acaba que a fraqueza toma conta dele. A tendência é que essa pessoa vai desistir. Se não tiver alguém para sacudir ela e dizer... Por isso que nós, às vezes, passamos, os nossos líderes aqui passam pelo papel de mal. Porque eles falam, porque faltou o culto, ele já liga. O que houve? Por que faltou o culto? Ah, está cuidando da minha vida agora? Não. Ou sim. Porque, afinal de contas, nós fomos chamados para cuidar de vidas. É ou não é? Cuidar de vidas assim, para que ninguém se perca. Não para fazer fofoca. Para cuidar. Por que você não veio? Ah, eu não vim porque eu estou aborrecido, desmotivado. O que vai acontecer? Vai ficar mais ainda, porque perdeu mais um domingo de palavra. Porque às vezes num domingo como esse, que aconteceu aqui, você pode não ter sentido nada, pode não ter acontecido nada com você. Mas só por você estar nesse ambiente, algo mexeu com você por dentro. Isso vai sustentar a sua semana. Aí quarta-feira está quase acabando o combustível, você vai lá para a célula. Aí você recebe o que lá? Palavra, mas você não só recebe. Você fala também. Aí você é mais fortalecido ainda. Porque quando você fala, você sente parte. Não tem como todo mundo falar aqui no culto, não é? Não tem. Mas na célula, você consegue. Você compartilha. E aí você cresce. Sério, eu estava vendo alguns irmãos falar. Talvez eles não perceberam, mas eles mudaram muito no falar. Muito. Tem alguns irmãos nas nossas células que eles eram tímidos para falar. Limitado para falar. E eles mesmos não percebem. Eu vejo eles orando, a gente faz questão de botar na sexta-feira na oração, eles falando na célula, compartilhando. O que é isso? O que é isso? É o crescer em fé. À medida que você vai crescendo em fé, você vai falando com mais autoridade. Que autoridade é essa, pastor? É a autoridade que vem do Espírito. Que nós ganhamos através do quê? Da palavra. Então, a primeira maneira de você crescer em fé é
se colocar debaixo da pregação de Cristo. Pastor, então agora eu vou chegar no YouTube, vou botar uma seleção de palavra, vou botar Silas Malafaia, Júlio Trovão, Canela de Fogo, não sei o que mais. Você vai ter dor de barriga. Porque você vai ter um monte de visão. Não vai ter palavra de Cristo em algumas pregações. Vai ter palavra de Deus. E a palavra de Deus impõe condição. Deus é bom, sim ou não? Ele é bom. Comecei falando isso hoje. Por quê? Porque quando eu estou fazendo um confronto aqui entre a palavra de Deus e a palavra de Cristo, eu não estou dizendo que a palavra de Deus é má. Não, ela é boa. Só que a palavra de Deus, ela se cumpriu em Cristo. Deus é tão bom para conosco que Ele sabia que nós não íamos conseguir cumprir a palavra. E Ele mandou Jesus para cumprir no nosso lugar. E Ele nos colocou em Cristo. E agora nós estamos em Cristo. A Bíblia diz, nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é? A nova aliança, o Novo Testamento, esse novo tempo da graça de Deus sobre nós. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você crê. Eu criei, por isso eu falei. Então eu vivo. E à medida que você vai recebendo fé, você vai subindo de nível. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, a palavra diz em Hebreus, não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns. Por que em Hebreus 10, 25 fala isso? Porque naquele tempo já tinha gente fraco na fé, debilitado. Por quê? Porque não congregava. Uma das grandes armadilhas do diabo é tirar você da comunhão. Sabia? Tem irmãos que são iludidos. Ele fala assim para mim, pastor, não, eu posso ficar, eu fico bastante tempo sem ouvir a palavra, sem vir no culto, mas continuo forte, firme. Isso é confiança no braço. Quanto menos palavra, menos fé. Menos força espiritual, mais força natural. Qual que é o problema quando você age na força natural? Você vai cansar. É o que você vê às vezes assim, de repente alguém do nada fala assim, eu não quero mais nada, vou parar com tudo, vou embora. Porque até agora estava na força natural, mas estava prestes a reverter a situação. E aí desiste quando está chegando a hora. Como é que Deus trabalha na vida de alguém? Pela fé, mediante a tempos e estações. Fala comigo, pela fé, mediante a tempo e estações. Primeiro vem a fé. Então Deus trabalha à medida que você crê. Porque quando você crê, você anda. Quando você não crê, você para. Agora, qual que é o problema de muita gente? Deus vai injetando fé no seu coração. Você vai indo. Você vai indo. Você vai indo. Mas de repente você para. E você deixa você dominar sobre o Espírito. E aí o que acontece? Você para. Aí depois se arrepende, tudo bem, você começa de novo, mas zero marcador. Deus começa tudo de novo na sua fé. Você percebeu que tem gente que a vida inteira é assim? Começa, para. E aí às vezes você pode se perguntar, mas por que nunca as coisas dão certo na minha vida? Por que eu não consigo avançar? Porque você não conclui as estações. Está sangrando? Continua. Está mal, está ruim, está difícil. Parece que ninguém gosta de você. Não tem um dia desse? Não tem um dia, parece que você chega na cela, parece que ninguém olhou para você. Pessoa que você mais se dá bem, passou por você e não te cumprimentou. O que você vai pensar? Você fala, meu Deus, tem uma coisa errada, ninguém me ama. Mas não é você pensando, eu já ensinei outra vez aqui. É o diabo colocando isso na sua mente. Mas ao mesmo tempo, há uma permissão de Deus. Para quê, pastor? Para que eu possa crescer em fé. Sabe como é que é fácil resolver isso? Quando você é resolvido em si mesmo. Ninguém sorriu para mim, sorria para alguém. Ninguém me deu um abraço, abrace alguém. Ninguém me cumprimentou, cumprimente alguém. Quando estão entendendo, diga amém. Porque aí você o quê? Você cresce. Você não se torna mais uma criança na fé, mas sim um adulto. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. É tempo de crescermos em fé. É tempo de ir para outro nível. Porque criança precisa de cuidado, sim ou não? Mas quando ela se torna adulto, ela ajuda a cuidar das crianças. E a palavra é, muita criança vai chegar. E nós precisamos cuidar dessas crianças que vão chegar.
Por isso nós precisamos estar amadurecidos pela palavra de Deus. Por isso o propósito de Deus para que a gente se reúna aqui toda semana. Na quarta-feira nas casas. Para quê? Para que nós possamos então experimentar. Vamos lá. Como eu faço para crescer em fé? Primeiro, se expor à pregação da palavra de Cristo. Amém? Segundo ponto, fala assim comigo, oração em línguas. Como assim, pastor, oração em línguas? O batismo no Espírito Santo, ele acontece uma vez só na vida do crente. Esse é o ensino da nova aliança. Você participa de uma reunião, de um culto, do encontro, normalmente não é um encontro que as pessoas são batizadas. Você recebe o batismo com o Espírito Santo. A evidência que você foi cheio do Espírito é o quê? O falar em línguas. Não é a mesma coisa, só vou poder dizer que essa taça está cheia quando ela transborda. Eu só vou poder ter a certeza que você está cheio quando você transborda. E o transbordar do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Quando você, então, é batizado com o Espírito Santo, você não precisa ser batizado nunca mais. Você agora só é cheio constantemente. Você vai sendo cheio, participa de uma reunião lá, o pessoal está louvando e adorando. Essa semana a célula que eu faço parte foi um mover. Eu estou há bastante tempo lá, mas acho que foi o momento de louvor mais poderoso que eu já vi desde que eu estou lá. Senti fortemente a presença de Deus, o ambiente. Glória a Deus, foi muito bom. Mas por quê? Porque há um ambiente liberado. E o falar em línguas é a marca disso, muitas vezes. Você pode estar ali, vou dizer para você. Você pode estar na célula, você pode ser o protagonista do ambiente da sua célula mudar. Basta você começar a orar em línguas na célula. Sério. Muda. Faz esse teste essa semana. Está ali, se você perceber que o louvor está morno, começa a orar em línguas. Daqui a um pouco o negócio rebenta. Puf, acontece um mover. Sério. Por quê? Porque a oração em línguas libera a fé. Por quê, pastor? Lá em Judas, capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus diz assim. Judas, capítulo 1, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ele está dizendo que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. E a sua mente fica infrutífera. Onde é o campo de batalha hoje? Onde o diabo mais te ataca? Na mente, está aqui dentro. Às vezes você se pega pensando coisas terríveis. Sério. Deus conhece tudo e sabe. E Deus te ama. A nossa mente é um campo de batalha. Quando você menos espera, você está pensando em coisa terrível. É o pássaro que pousa na sua cabeça. Só não deixa ele fazer um ninho, mas ele não tem como impedi-lo. À medida que você vai crescendo em fé, você vai aprendendo a administrar isso. Mas não fique acusado e condenado por causa disso. Mas confesse, mesmo quando vier pensamentos errados, você deve falar, a minha mente é a mente de Cristo. Vai vir. Eu sei que é difícil falar sobre isso, por quê? Porque às vezes você vai em lugares e ouve pessoas que falam, eu nunca faço isso, eu nunca penso isso. É um bando de hipócrita. Hipócrita. Porque pensa. A verdade é, nós precisamos confessar, não aquilo que é, mas é aquilo que nós queremos que seja. Então, quando você diz, eu tenho a mente de Cristo, pode vir um bombardeio na mente, confessa. Pastor, mas eu estou pensando coisa errada. Confessa, declare, eu tenho a mente de Cristo, meus pensamentos são de Deus, eu rejeito, porque eu sou do Senhor. O que é isso? É o capacete da salvação, você está colocando o capacete da salvação. Eu sou de Deus, eu sou amado, esse pensamento não é de Deus, eu não aceito, eu não quero, eu declaro, eu tenho a mente de Cristo. Pastor, mas daqui a pouco vão achar que eu sou louco, pegar falando sozinho. Se ninguém te falou ainda, eu vou te falar. Você é. Não tem como ser crente, ser certinho. Não tem como. Você vai ter que, às vezes, parecer que está falando sozinho. Às vezes vai fazer uma choradeira. Estou precisando lá fazer umas comunhão com o irmão Miro. Às vezes eu estava lá fazer comunhão com ele, de repente, do nada. Nós ia para comer um peixinho. Do nada nós estávamos chorando, nós dois. Sério?
A presença de Deus vinha, eu estava conversando das coisas da igreja, tomava o nosso coração. Sério. Não é esse ambiente aqui. É esse ambiente aqui. Repito, não é esse ambiente aqui. É esse ambiente aqui. Mas o que eu preciso, pastor? Você só precisa crer que ele já está em você. O problema é que o diabo inteiro todo faz você ver fora. O tempo todo o diabo te mostra o que você não faz de certo e o que você faz de errado. E ele tenta te julgar nessas condições. Mas só tem um problema. A Bíblia que você acredita e que eu acredito, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Faz o que agora? Até para falar em língua, sabia? Quantos irmãos que foram batizados lá no encontro e nunca mais falaram em língua estranha? Ah, pastor, é porque tem que ter um ambiente, tem que ter um teclado. Não dá para alugar o Nicolas para ir onde a gente for. Não, você não precisa de nada. Você só precisa abrir a boca e falar. Sério? Você ganhou essa realidade. Você abre e você vai falando. Por quê? Há uma realidade que você ganhou. Qual que é o problema? Na hora vem. Você está imitando alguém. Ah, cuida da sua cabeça. Por que o diabo faz isso? Porque ele sabe o quanto é poderoso. Porque é a única oração que a sua mente não funciona. Se a sua mente não funciona, a mente é o lugar onde o diabo tenta te manipular. Se ela não está funcionando, ele não tem ação sobre você. Por isso você vai me encontrar nos lugares às vezes. Um dia um irmão falou: pastor, eu vi o senhor no carro dirigindo. Eu não sei, eu acho que não. Mas parecia que o senhor estava mascando chiclete. Ou o senhor estava falando com alguém no telefone dirigindo. Eu falei: não falo no telefone dirigindo. Então o que o senhor estava fazendo? Orando em línguas. O pessoal fala: pastor, eu sempre falo, eu fiz 20 anos de carteira de motorista. Nunca bati o carro. Ah, o senhor é um bom motorista? Não. Você vai me encontrar dirigindo sempre orando em línguas. Porque eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Ele sabe. E quando você ora em línguas, você não sabe o que está falando. Mas é a conexão direta do seu espírito com o Espírito de Deus. Só que alguns pensam, tem que orar bem alto. Não. Às vezes não tem lugar que você não pode orar alto, não consegue orar. Mas não, continue. Eu vou citar o irmão Miro hoje. Várias vezes eu vejo ele olhando em línguas sozinho. É ou não é? Está aqui, ó. Nós, aqueles que são dados ao mover do Espírito, são tidos como louco. É ou não é? Quem fala sozinho para o mundo é o quê? É louco, é doido. Já vem com Rivotril. O mundo já vem com Rivotril. Mas só que é o seguinte, o que o mundo não entende é que isso não é loucura. Isso é o poder de Deus para aquele que crê. Quando você fala, ora em línguas, a sua fé é edificada e você entra numa atmosfera de frutificação do Espírito, infertilidade da carne, porque a sua mente fica parada. É interessante, os cientistas foram fazer eles pegaram um grupo de cristãos nos Estados Unidos e colocaram os aparelhos para medir a frequência cerebral. E eles pediam para eles orarem em línguas, enquanto a frequência era medida. E a ciência provou que enquanto aqueles irmãos estavam orando em línguas, quanto mais eles oravam, mais o lobo frontal do cérebro ficava inativo. O que é isso? É a ciência confirmando a Bíblia. Se você ora no Espírito, a sua mente fica infrutífera. Eu estou dizendo, a palavra de Deus é a verdade. Quando estamos entendendo, diga amém. E quando você então toma isso para você e pratica, lembre-se, não pode ser só um ensino, tem que ser uma prática. Agora, eu não estou dizendo para você que é fácil. Não, você precisa praticar. Exercício, exercício, exercício. Isso é exercitar o espírito, é que nem academia. Você vai não querendo ir. Você chega lá,
continua não querendo fazer. Mas quando você faz umas 2, 3 vezes, você quer parar. Tem gente que fala, pastor, depois passa. Eu não sei quando é que vai passar, mas eu nunca quero ir. Mas eu preciso ir. Mas eu não quero. Porque o corpo não quer. O espírito é a mesma coisa, é um exercício. Você exercita o seu espírito quando você começa a falar em línguas. Pastor, mas eu tenho uma palavra só. Segue falando ela. Você vai ver a explosão de fé que você vai crescer. Isso é uma fonte de poder também. Quando você exercita a linguagem do espírito, Deus revela para você coisa que Ele não revela para ninguém. Algumas pessoas perguntam, pastor, como é que o senhor faz algumas coisas, sabe de algumas coisas? Eu quero ser igual ao senhor. Eu sempre falo, vá ser igual a Jesus. Mas quer fluir no poder de Deus? Ora em línguas. Ora em línguas. É a oração mais negligenciada do mundo. Mas é a mais poderosa. Pastor, como é que eu cresço em fé? Se expondo à pregação de Cristo, do Evangelho. Amém? Orando em línguas. Terceiro e último ponto que eu quero falar para você nessa noite. Para você crescer em fé. Testemunhando o resultado da fé. O que você viu aqui hoje? Uma senhora que estava basicamente morta. Não estou exagerando se eu falar isso, né? Eu não quero exagerar. Basicamente, sem rir ninguém vive. Um rim estava ruim, o outro estava pior. Estava metade na máquina e a outra metade estava para lá de Bagdá. Houve oração. E ela está aqui hoje no culto para testemunhar que Deus fez um milagre na vida dela. Ela não está no hospital. O que aconteceu agora quando você ouve isso? Aí você sai daqui, amanhã você recebe uma notícia. Oh, tem um amigo seu, amiga, que está no hospital com problema nos rins. O que você vai fazer? Você vai dizer, Deus pode curá-la. Porque você ganhou fé para isso. Quando alguém testemunha o milagre, o que acontece? Você ganha fé para coisas maiores. Então, o testemunho do resultado da sua fé vai levar você para um outro nível de fé. Durante o meu ministério eu experimentei de muitos milagres. Hoje eu falei de fé. Eu creio nos tempos de Deus. Você crê? Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu acho que eu estou vendo o Estevão aqui. É ele? Ô Estevão, vem cá. Vem cá, sobe aqui. São poucas as oportunidades que eu tenho de ver ele aqui. Sobe aqui na escada aí, ó. O Estevão. Talvez muitos estão aqui e não conhecem o Estevão. Não sabem quem ele é. O Estevão faz parte da história do meu ministério. Quantos anos tu tem hoje, Estevão? 9. O Estevão, vocês lembram que eu contei uma vez? De uma célula. Lá no quartel. Que nós oramos. Pelo menino que nasceu morto. E ele ressuscitou. É o Estevão. Eu só tenho uma foto com um bebê no colo na minha sala pastoral. Só uma. Não é nenhum dos meus filhos. É ele. E hoje eu estou falando de fé, de milagre, e ele está aqui no meu culto. Eu não acredito em acaso. Eu acredito em Jesus-cidência. Ele é o primeiro milagre de ressurreição do ministério que Deus me deu. Ele é as primícias de muitos outros que vão acontecer. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu estou falando do último ponto. Testemunho, resultado da fé. Isso aqui é um testemunho de fé. Podia ser qualquer culto para ele estar aqui. Mas ele está aqui hoje. Obrigado por trazerem ele. Vocês ouviram Deus hoje. Por quê? Porque hoje nem Domingo Kids não tem. Eu louvo a Deus. Talvez nem ele esteja entendendo muito o que está acontecendo. Mas Deus entende. Amém. Ele é o testemunho vivo que Jesus venceu a morte.
que porque Ele vive, você pode crer no amanhã. O que é impossível para Deus? Nada, nada, nada. O maior e o último inimigo a ser vencido, diz a palavra de Deus, é a morte. Mas a morte não pôde parar o Estevão. Alguém se levantou. Eu nunca me esquecerei. Lá naquela célula, nós paramos tudo que estávamos fazendo. Nós nos ajoelhamos e nós começamos a clamar: Senhor, reverte essa situação. Eu lembro da oração, nós falamos: o Senhor tirou Lázaro daquela tumba depois de 4 dias. Faz isso na vida do Estevão. E alguns minutos depois, o telefone tocou. E a notícia chegou. Ninguém sabe explicar, mas ele voltou a respirar. Aquela célula ganhou uma fé. Nós nos enchemos de alegria. Era uma célula que era dentro do quartel, tinha horário para terminar. Aquela noite, nós fomos até meia-noite, o tenente foi lá para tentar parar o negócio. Mas porque o poder de Deus se manifestou. E quando o poder de Deus se manifesta, nem a morte pode permanecer. Sabe o que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos fazer memória do Senhor. Porque Ele morreu, a morte foi vencida. E nós podemos hoje ver o Estevão aqui. Obrigado por ter vindo. Deus te abençoe. Obrigado. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele. Aleluia. Quer ficar aqui comigo? Pode ficar. Pode servir a ceia. Antes de eu encerrar a mensagem, eu queria que você tivesse com o cálice e com o pão na mão. Deus, Ele é um Deus de milagres. Esse momento da ceia não é um momento qualquer. Nós estamos fazendo memória disso. Eu quero dizer para você, eu quero fazer parte da história de Deus nessa terra. Eu quero. Deus, Ele convida pessoas improváveis. Pessoas que são cheias de falhas, defeitos, debilidades, fraquezas, para que o poder dEle se manifeste através de nós. Hoje, quando você pegar o seu cálice e o seu pão, lembre-se disso. Não de quem você é, mas de quem você é em Deus. O que Ele está te tornando. Esse cálice e esse pão representam o que para você hoje? Apenas um ritual religioso? Ou ele traz à memória coisas poderosas que aconteceram, mas que ainda vão acontecer? Pegue o seu cálice. Lembrando que se você é batizado já, mesmo que de outra congregação, está nos visitando hoje, sinta-se à vontade para ceiar. O povo de Deus não tem a ver com uma placa de igreja, mas sim com aqueles que deram o seu testemunho público de fé através do batismo. Aleluia. Se você não recebeu o cálice ainda, levante a sua mão. Alguém vai chegar até você aí. Todos já receberam? Glória a Deus. Aleluia. Apenas por um instante, com o cálice na sua mão, vamos ministrar essa canção.
A Bíblia diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e partiu, e tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, e ele disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Da mesma forma, ele tomou o cálice, e ele falou: esse é o sangue, da viva, da nova e da eterna aliança feita. Ele dá uma ordem para os seus discípulos: todas as vezes que vocês se reunirem, fazem isso em memória de mim. É interessante que ele partiu o pão para mostrar que ele era parte de um grande corpo que estava se estabelecendo. A igreja estava nascendo ali. Ali ele estava falando de nós. Muitos outros que viriam e se tornariam tal qual ele é. Dias como esse nos fazem pensar o quanto ele nos ama. Ser amado por Deus vai além do entendimento humano. Quando nós olhamos para esse pão, há uma representatividade de alguém que foi moído numa cruz sem merecer, que pagou por pecados que não cometeu. Ele morreu pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. E hoje, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Aqueles que creram nessa verdade, eles fazem parte de uma nova dispensação. Quando você olhar para o pão e olhar para o cálice, lembre-se o quanto você é amado por Deus. O quanto que Ele não olha para suas falhas e defeitos, mas Ele te ama. Sabe, que você possa hoje ter uma experiência com esse amor. Toda vez que eu me deparo com isso, meu coração incendeia. Como pode alguém amar assim? É assim que você é amado. Pastor, mas eu faço tanta coisa errada. Mesmo assim Ele me ama? Sim. Ele te ama por causa de Cristo. Porque você está em Cristo. Por isso o mundo nunca vai entender Jesus. Nunca. Erga o seu pão. Fala assim comigo: esse é o corpo de Cristo, no qual eu faço parte. Ao comer desse pão, eu como saúde para o meu corpo. Eu sei que eu fui chamado para ser um com os meus irmãos, com o meu Senhor. Levante o seu cálice e fala: esse é o sangue da nova, da viva e da eterna aliança, feita em Cristo Jesus. Ao beber desse cálice, eu sei que todos os meus pecados já foram perdoados. Diante de Deus, em Cristo, eu sou santo, justo e irrepreensível, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice e seja abençoado. Aleluia, aleluia. Quero desafiar você. Sempre quando nós liberamos uma palavra, requer um posicionamento para a semana. Quero convidar você, decida viver
o impossível e o invisível através da fé. Decida colocar isso nos seus dias, chamar à existência na sua vida as promessas de Deus. O que Deus te prometeu? Chama a existência pela fé. Viva dias assim, declarando, peça, creia e receba o que Deus tem para você. Eu quero fazer um desafio que eu quero só te sugerir, mas você não vai fazer esse desafio comigo. Faça um desafio diante de Deus nesse ano de 2025, de não faltar nem um culto. Os 52 do ano, você está aqui. Não faltar nenhuma célula, as 52 células do ano, está aqui. Por que eu estou dizendo isso para você? Você vai ver o nível de fé que você vai estar no final do ano. Mas não estou dizendo que você tem que fazer isso comigo. Faça com o Senhor, porque às vezes mesmo é mais forte que você. Não é que você não quer vir, é que aparece tanta coisa. Mas ore ao Senhor, me ajude, que nada me pare. Fala para Deus que os 52 domingos de 2025 eu esteja todo domingo cultuando ao Senhor. Que os 52 quartas-feiras eu esteja na célula adorando ao Senhor. Você vai ver o poder que isso tem. Amém? Levante a sua mão. Quero declarar que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Bem-vindo à melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida. Algumas pessoas aqui, enquanto o obreiro Jonas estava fazendo o apelo do ar, você tem causa na justiça. Tem gente que está com causa na justiça travada. Essa semana você vai receber uma ligação. Lembre-se, Deus vai liberar a provisão, seja um canal para nos ajudar a comprar esses ar-condicionados. Se você tem causa na justiça, essa semana, eu vou orar todos os dias por isso. E essa causa vai sair. Ainda essa semana vai ter um monte de testemunho de causa na justiça aí. Não só sair e receber. Amém? Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, declare para ele uma semana de vitória, estamos encerrados. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, não deixe de compartilhar essa live, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que Deus te favoreça em tudo, tenha uma semana poderosa e abençoada, em nome de Jesus.